Salve, salve família! Aqui é o Ali Show aqui, pronto para mais um vídeo de react para vocês aqui. Como é que tá essa semana de vocês, hein? Tá boa? Tá da hora? Antes de iniciar esse vídeo, quem tiver assistir já já, queria mostrar para vocês o que chegou para mim hoje. Chegou da Amazon para mim. Eu tava doido esperando essa compra aqui. Eu queria mostrar para vocês o que chegou aqui, ó. Rapaziada, acho que ela demorou mais por se tratar de uma compra importada, mas, mano, o que eu tava ansioso esperando isso daqui chegar não tá escrito. Pera aí. Vamos ver se tá fácil de abrir. Só pra vocês terem noção do tamanho da caixa aqui, ó. É uma caixa relativamente pequena, né? Eu achei que ia ser uma caixa maior, mas... Vamos ver aqui na hora que eu abrir. Olha aqui o meu pacote. Mano, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Rapaziada aí que gosta de Yu-Gi-Oh, mano. Olha isso, mano. Você tá maluco? Deixa eu aumentar a tela aqui, mano. Pera aí. Depois eu diminuo de novo. Mas olha isso aqui, mano. Você tá doido, mano. Aqui, ó. Yu-Gi-Oh! Pelo que eu li na descrição, tem o baralho dos 8 finalistas da Batalha da Cidade. Então você pode ir aqui, ó. Tem do Yugi, tem o Kaiba, tem aquela irmã do Merrick, que eu esqueci o nome dela, acho que é Shizu o nome dela. Tem o Merrick aqui, a Mai, Bakura, aquele outro discípulo do Merrick lá, que esse aqui eu não vou lembrar o nome dele mesmo, e o Joey. Pelo menos abrir aqui só pra mostrar uma palhinha pra vocês antes da gente ir pro vídeo, porque eu tava muito ansioso esperando isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Caixa bonita, mano. Caixa da hora pra caralho. Nossa senhora. Vamos ver aqui. Eu vou abrir com a unha mesmo, gente. Que é a raiz aqui. A gente vai com a unha mesmo. Veio um stand de... Parece que é aqueles mapas pra gente fazer duelo. É isso mesmo. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Chato pra caralho, mano. Olha isso aqui. Ó. Pô, muito foda. Aqui. Aquela dobradinha de leves. Vou deixar aqui do lado. Que depois eu vou arrumar direitinho. Pra não atrasar o vídeo aqui, ó. Mas, ó. Tem bastante conjunto de carta aqui, mano. Tem umas cartas da hora, mano. Ó. Aqui. Ó, baralho do Merrick. Do Joey. Os Golds, que é o Yugi e o Kaiba. Não podia faltar, né? É isso aí. Vamos esperar para ver aqui. Vamos ver o que vem aqui. Eu vou abrir isso aqui melhor depois que a gente terminar de fazer o react desse vídeo aqui. Mas eu gostei bastante, mano. Gostei bastante. E aqui a gente vai assistir agora como mataram o melhor arco de The Walking Dead. O vídeo do Cê tá ligado? Mano, eu nem assisti o vídeo ainda, mas tenho uma tendência a concordar com praticamente tudo que esse cara vai falar aqui, cara. Que ele vai falar certeza que é do arco do Negan. Mas vamos lá. Todo mundo que assistiu The Walking Dead lembra o quão grandiosa essa série era. Até mais ou menos a 7ª temporada ela tava no seu auge, batendo
recordes de audiência nunca antes batidos por um seriado de TV. Quem não lembra do famoso 7x1, o episódio que parou a internet? Todo mundo só falava de The Walking Dead, do hype pra nova temporada, a temporada da guerra contra o Negan. Ricardo, só que de uma hora pra outra, ninguém mais falava dela. Depois do 7x1, o melhor episódio da série, aos poucos The Walking Dead acabou caindo no esquecimento, e o que era Depois do sétimo episódio da. Bom, falei errado. Depois do primeiro episódio da sétima temporada, a série ela começou a declinar, mas num nível que tava. Sabe quando você tá naquele nível que você tá assistindo, os episódios estão chatos, estão maçantes de assistir, tá aquela enrolação, tá aquele negócio que tipo, mano. Você começa a ficar cansado de assistir aquilo. Tava nesse nível a sétima temporada de The Walking Dead depois do primeiro episódio, mano. Foi bom o primeiro, ali o sexto, oitavo episódio da sétima e o último episódio da sétima temporada. Agora, se você for pegar, mano, outras temporadas ali, a quinta temporada, a quarta temporada, mesmo com o Negan sendo um vilão muito mais foda que o governador, que pra mim o melhor vilão de The Walking Dead é o Negan, depois do Negan é o Shane, disparado. As sagas do governador foram mais interessantes que a saga do Negan, mano. Isso foi um pecado que fizeram, porque por sinal eu gosto tanto do Negan. Pera aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, família. Isso aqui é uma Lucille autêntica. Autêntica, ó. Você pode ver, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver aqui, ó. Escrito aqui, ó. The Walking Dead. Né? Aqui. Aqui, ó. Isso aqui era um farpado de verdade, mano. Isso aqui faz. Se você bater isso aqui na cabeça de alguém, faz um estrago, mano. Mas faz um estrago. Eu penso um dia, né? Sei lá, se o canal crescer até lá, deixar isso aqui de enfeite na parede, montar um estúdio da hora. Sonho talvez distante, né? Mas quem sabe um dia, né? Que eu tenho o escudo do Capitão América também lá em cima. Seria da hora. Quem sabe um dia. Mas né, vamos voltar pro vídeo, vamos. pra ser a melhor temporada de todas, a história que nos quadrinhos foi inesquecível e pra muitos o melhor arco já feito pelo Robert Kirkman, na série foi reduzida a aquela temporada ruim do Negan. E é no vídeo de hoje que a gente vai descobrir como mataram o melhor arco de The Walking Dead. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente diz melhor arco de The Walking Dead, não é à toa. O All Out War, ou a Guerra dos Salvadores nos quadrinhos, é considerada por muitos como um dos momentos mais intensos e frenéticos, tendo inclusive uma qualidade muito superior em comparação com a própria série, o que, convenhamos, não é lá muito difícil. Olha, eu tenho muita vontade ainda de ler os quadrinhos do The Walking Dead, mano. Eu nunca li. Falam que é muito bom, mas eu tenho vontade de comprar pra ler, mano. Claro que assim, muita coisa do que acontece nos quadrinhos é bem diferente do que acontece na série, né? Isso é óbvio, mas uma coisa que tipo assim, foi crucial ali, que eu li que o Robert Kirkman se arrependeu de ter feito aquilo nos quadrinhos e não replicar isso na série, eu acho que foi uma boa escolha, foi do Rick não ter perdido o braço uma das mãos pro governador. Que ele perde uma das mãos, o governador corta uma das mãos dele e, mano, você ficar sem uma das mãos em um mundo apocalíptico é 13, mano. Perde muita mobilidade. Principalmente depois do que fizeram com a 7ª e 8ª temporada, né? Nos quadrinhos a gente vê realmente estratégia, reviravoltas inesperadas, uma trama complexa e tensão de verdade. É como se cada página virada fosse melhor que a anterior, e eu não tô falando isso da boca pra fora. Lê os quadrinhos e tira sua própria conclusão. O ponto que a gente quer chegar é que os produtores tinham um material de ouro nas mãos. Eles poderiam ter criado a melhor temporada já feita em The Walking Dead. A série tinha tudo pra se consagrar
consagrar como uma das melhores séries da história, era só eles seguirem o roteiro, sabe? E não é só por terem esse material incrível nas mãos que a expectativa era gigante. A própria série construiu isso ao longo do tempo. Todo mundo que chegou na 7ª temporada, que assistiu 7x1, todo aquele evento que é aquele episódio, e não pensou que seria a melhor temporada de todas, tá errado, sabe? Porque esse início de temporada era a definição de hype. The Walking Dead era aquele tipo de série, cara, que quando lançava um episódio só se falava naquilo. No Twitter, no Facebook, no YouTube, tudo. Por mais difícil que seja acreditar, hoje, vendo o que a série virou, ela foi sim a maior série do momento por muito tempo. Então era óbvio que havia uma expectativa gigante pra essa temporada. Tipo, olha tudo que eles já fizeram, eu não preciso nem pensar muito. A queda da prisão, o Terminus, a Ordem Alexandria, a morte do Glenn. Era uma série que, apesar de ter defeitos, ter episódios enrolados, esses episódios eventos compensavam qualquer problema e compensavam muito bem. Ninguém ligava pra esses defeitos quando chegava um episódio absurdo, e o 7x1 foi exatamente isso, um evento que fez todo mundo parar pra assistir. E a 7ª temporada, o tão esperado All Out War, Guerra contra o Negan, começou exatamente assim, com números absurdos de audiência em cada episódio. Todo mundo queria saber quando o Rick ia peitar o Negan de vez e cumprir a sua promessa, não hoje, não amanhã, certo? Só que ao passar do tempo, dos episódios, você sente que eles só existiam pra enrolar o andamento da história, mesmo que ela andasse aos poucos, tudo parecia muito lento, sem importância, sem peso, como se a série desse voltas e voltas desnecessárias pra chegar onde eles deveriam. E a prova disso, episódio 2, um episódio inteiro só focado no reino e na Carol. Episódio 3, outro episódio inteiro só focado nos salvadores. Episódio 6, talvez um dos piores episódios da série, mais um episódio inteiro focado agora na Tara, uma personagem completamente secundária. E esse momento... a Tara é uma personagem da hora. Vamos combinar aqui. Eu acho ela uma personagem muito foda. Nos quadrinhos, pós-morte do Glenn, é exatamente o oposto do que a série fez. Ele é extremamente bem construído, bem pensado, porque não tem tempo de descanso, não tem tempo de sofrer. Eles já maquinam um jeito de juntar as comunidades e acabar com esses tal de salvadores. Mas na série, cara, quando tem episódios que realmente focam na história, de novo, são esticados ao máximo pra ter mais tempo de tela. E isso, Ricardo, se você for reparar, é uma fórmula que a série carrega desde a Season 3, quando eles tiveram que obrigatoriamente, a mando da AMC, produzirem 16 episódios por temporada, e aí virou meio que um padrão. Todo episódio crucial de ponto de virada, aqueles que são lembrados até hoje, são em início, meio ou final de temporada. Aquela meiuca ali, geralmente os episódios 2 ao 7 e 10 ao 15, são episódios de desenvolvimento que não tem nada muito marcante, e são exatamente esses que eles enrolam. Basicamente, o significado da expressão encher linguiça. Normalmente são episódios de núcleo, focados em um único personagem, como aquele lendário episódio do Morgan, mas que não avançam em quase nada a história. E essa quantidade exorbitante de episódios sempre foi um problema pra série, mas a diferença é que nas temporadas anteriores, eles conseguiam mascarar isso entregando bons momentos, como já dito aqui, a queda da prisão, o Terminus, a Ordem Alexandria. Só que quando chega na 7ª temporada, isso se tornou uma pedra no sapato ainda maior, porque além da construção arrastada, simplesmente não existia entrega, o que acabou se tornando, pra tão esperada melhor temporada, um tiro no pé. Olha, da 8ª temporada em diante, eu dropei The Walking Dead, mano. Eu não consegui assistir mais, porque, ó, eu já tava meio que dropando a 8ª. Quando eu descobri que o Cal havia morrido, eu falei, ah, não, mano. Não acredito que eles tiveram a coragem de matar o Cal, velho. Aí eles vão lá, matam o Cal, o Rick meio que deixa a série, a Michonne também, aí meio que só sobra o Daryl lá, mano. Eu falo, ah, mano, quer saber? Ainda bem que eu dropei antes. A verdade é que a 7ª temporada de The Walking Dead não é ruim só porque é lenta, é ruim porque parece vazia. São 16 episódios só de construção pra uma guerra. Sim, o que nos quadrinhos acontece em poucas edições, na série é só no episódio 16, a season finale, que finalmente o Rick se volta contra o Negan. Toda a maquinação por trás, juntar as comunidades, juntar recursos e planejar o contra-ataque demorou uma temporada inteira. Tudo isso poderia ser feito em metade do
tempo em apenas 8 episódios, que é o que acontece nos quadrinhos, em que o Rick ataca o Negan quando ele vai pegar os suprimentos de Alexandria, igual no episódio 8, só que em vez de fazer isso ali, eles deixaram pro final. E cara, mesmo esse sendo um baita episódio, porque de novo, quando a série entrega, quando ela faz esses episódios eventos, ela faz muito bem feito, ainda assim já era tarde demais. O episódio O Primeiro Dia do Resto da Sua Vida é uma baita season finale, bem feita, emocionante, mas a essa altura, quase metade do público que começou a temporada já tinha desistido. E isso é o que mais dói, sabe? Porque se você lê os quadrinhos, você sabe como o famoso All Out War é épico, e na série não tem nada disso. É como se eles pegassem o roteiro original e falassem, vamos esticar isso ao máximo. E aí vem a 8ª temporada, e cara, se você achava que a 7ª eles estragaram totalmente, essa aqui eu não tenho nem o que falar. Um roteiro perfeito que era pra ter sido a segunda metade da 7ª temporada, se tornou o roteiro de uma temporada inteira de novo, só que agora totalmente mal produzido. Na Season 7, a gente reclamava da enrolação infinita, mas não necessariamente da produção em si. Aqui, cara, nada, absolutamente nada se salva. A Season 8 é aquela temporada que se pudessem apagar da história, eles fariam, e sinceramente, eu faria também. Eles não acertam em simplesmente nada. Parece que eles pegam os quadrinhos e rasgam no meio. Todas as batalhas épicas, cheias de peso e emoção, viraram só cenas de tiro mal filmadas e mal editadas. Parece que eles pegaram as críticas de ritmo da temporada passada e fizeram um bolo de cenas que não dá pra entender quase nada do que tá acontecendo. Ela tenta mostrar essa guerra em grande escala, com tiroteio, com explosão, mas nada disso funciona quando você não se importa mais com o que tá acontecendo. Um momento que consegue representar perfeitamente o quanto The Walking Dead perdeu o rumo é a morte do Carl. Até hoje é difícil entender o que passou na cabeça dos roteiristas quando decidiram fazer isso. Eu acabei de falar isso. Mano, o Carl é um dos principais personagens ali da obra. Tanto é que, pelo que eu sei nos quadrinhos, o Rick morre, mas é perto do final ali dos quadrinhos. E quem continua o legado dele é o Carl, velho. É o Carl que continua o legado do Rick, mano. Aí os caras vão lá e matam o personagem, mano. Que cabaçada, velho. É lógico que a queda de audiência é um dos motivos mais plausíveis, mas cara, era o Carl, o futuro da série. Nos quadrinhos, ele é o símbolo da nova geração, é quem carrega o legado do pai, quem amadurece com o apocalipse e se torna a prova viva de que ainda existe esperança num mundo destruído. Ele representa exatamente o que o Kirkman sempre quis mostrar, que mesmo no fim do mundo, ainda dá pra reconstruir algo. Só que aí vem a 8ª temporada pra acabar de destruir a série e matam o Carl. E o mais absurdo é que ele nem morre de uma forma grandiosa. Ele simplesmente é mordido tentando ajudar alguém que, ironicamente, morre 2 seasons depois. Carl, um personagem que cresceu desde a primeira temporada, que sobreviveu a tudo, que evoluiu tanto, morre de um jeito tão fútil, sem importância alguma. Mas o pior de tudo é que essa decisão não tem base nenhuma nos quadrinhos. Lá, o Carl é fundamental até o fim da história. E mano, eu não vou nem citar os diversos momentos históricos desse arco nos quadrinhos, como a Guerra de Granadas, a Batalha de Hilltop, tanto pra não dar muito spoiler, mas também pra gente não ficar mal com o que a série poderia ter sido. Tem coisas que nem é abordado na série, e o que eles abordam dos quadrinhos é feito de forma tosca e sem peso nenhum, mas tem um ponto que eu preciso destacar, que é a batalha final, o grande desfecho dessa guerra contra os Salvadores. Quando Negan é finalmente derrotado, nos quadrinhos, cara, a gente tem uma batalha corpo a corpo do Negan e do Rick absurda. É uma luta extremamente visceral, digna de um fim de arco desse, sabe? O Negan chega a quebrar a perna do Rick, e enquanto eles lutam, os Salvadores e o grupo do Rick estão se degladiando também. Um momento forte, cheio de significado, pra mostrar o quanto eles lutaram e se sacrificaram. Já na série, é só mais um episódio. O fim da guerra é o mais anticlimático possível, porque o confronto final simplesmente não existe. Todas as armas dos Salvadores explodem neles, e o Rick corta a garganta do Negan. Fim, não existe batalha, não existe momento épico. A tão aguardada e hypada All Out War foi resumida a um final sem nenhum impacto e sem ninguém pra assistir. Olhando pra trás, dá pra Ó, se você for pegar todas as temporadas de The Walking Dead, a primeira, ótima. Ela começa com uma premissa boa. Pô, um cara acordando do coma, tá num mundo apocalíptico, pô, fechou, da hora. E assim, eu demorei pra dar uma chance pra The Walking Dead, hein? Eu demorei.
Eu tinha meio um preconceito ali, mas quando me deu vontade de assistir, porque eu não sei se vocês são desse jeito, mano, quando me dá vontade de assistir alguma coisa, de fazer alguma coisa, mano, eu faço aquilo com gosto, mano. E foi assim com The Walking Dead. Tanto é que, mano, eu devorei The Walking Dead, mano. Fui assistindo uma temporada atrás da outra. E na época que eu comecei a assistir foi 2016. Se não me engano, tinha acabado de sair o primeiro episódio o primeiro não. Já tinha saído alguns episódios da sétima temporada na época que eu comecei a assistir The Walking Dead. Então, assisti a primeira. Segunda temporada, muito boa também. O Shane vindo como vilão, porque nos quadrinhos ele morre bem mais cedo, mas na série eles adaptaram bem isso, dedicaram uma temporada inteira pra ele. Então a segunda temporada também é muito boa. A terceira, na primeira vez que eu assisti, eu achei meio xoxa ali o arco da prisão, mas depois que eu assisti novamente, eu passei a ver aquilo com outros olhos e eu achei legal. A quarta, sensacional. Quinta temporada, sensacional, apesar do Gary ser um vilão bosta. Gary que é um vilão muito merda, mas muito boa. Sexta, show, foda pra caralho. Veio a sétima, ali em diante, degringolou de vez, mas eu acho que meio que esse é o destino de todas as séries que tem temporadas demais. Supernatural tá aí como exemplo, né? E Supernatural não é uma série ruim, tá, pessoal? Não me entendam errado. É uma série muito boa, mas que se perdeu com diversas temporadas também. Ver claramente onde eles erraram e onde eles poderiam arrumar. 16 episódios por temporada é totalmente desnecessário. A Outwar encaixaria perfeitamente em somente uma e não esticada em duas como foi feito. Isso pouparia muitos erros feitos depois, principalmente da morte do Carl, em que eles não Sabe por quê? Money, rapaz. Isso daí dá dinheiro. precisariam inventar uma morte impactante para tentar salvar a audiência, porque a própria temporada já teria ritmo e conteúdo suficiente, não precisaria criar um grande momento do nada. Ele viria naturalmente com a história. As melhores temporadas da série sempre foram as que tinham menos episódios, como a primeira e a segunda temporada. A Season 2, pra mim, é a melhor da série, disparado, não tem enrolação. Cada episódio avança a história igualmente, além de ter um baita de um roteiro, né? E aquelas de 16 episódios que se sobressaíram foram as que souberam melhor lidar com o roteiro. Elas enrolavam, mas no final entregavam. A quinta temporada, por exemplo, com todo aquele arco chato do hospital, no fim foi tudo pra morte da Beth. Já aqui na Season 7 parece que só tinha a parte da enrolação mesmo, o que faltava era a entrega. Por isso que eu falo, rapaziada, se você é o tipo de cara que dropou de The Walking Dead lá mesmo no comecinho da sétima temporada, quando começou a ficar lento e maçante, dá uma chance pros quadrinhos, que você vai ver o potencial que essa série tinha e o que ela poderia se tornar. No fim, é aquela famosa frase: não fique triste porque acabou, mas feliz porque aconteceu. Que bom que a gente teve episódios bons pra se assistir e fica bravo quando ruins saíam, porque essa série sempre foi diferente e a gente sabia do potencial dela. E mesmo tendo o fim que teve, The Walking Dead ainda continua pra mim sendo a melhor série de zumbi já feita. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre a tão odiada guerra contra o Negan? Ou você já tinha parado de assistir a série antes? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar o vídeo também. Exatamente, Ricardo. A gente também tem uma playlist de The Walking Dead aqui no canal, então se você curtiu esse vídeo, continua assistindo aí que tá bem da hora, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! É isso aí. Eu assino embaixo em praticamente tudo que esse mano falou, cara. Ainda bem que eu assisti até o final da sétima, mas a oitava temporada eu não me animei tanto de assistir. E visto com o passar do tempo e vendo esse vídeo hoje, eu tomei a decisão correta. Rapaziada, estamos na faixa já de 1.107 inscritos. Muito obrigado, de verdade, pessoal. Vocês não sabem como me deixa feliz, me deixa alegre cada inscrito que eu vejo novo aqui no canal, viu? Cada inscrito novo, cada curtida nova eu comemoro como se fosse um gol do São Paulo, velho. E é só o que resta pra mim, porque o São Paulo não tá me dando muita alegria nessa porra ultimamente, não. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. Tamo junto. É nóis. Até!